Pedro, agora vamos falar do outro lado, né? Vamos falar lá do PL. A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, num discurso público, vetou o apoio do PL, o partido dela, de Bolsonaro, o apoio do PL a Ciro Gomes, e abriu uma crise dentro do partido lá no Ceará. Pedro, conta pra gente, conta um pouco dessa situação e das reações dos outros filhos, né, dos filhos de Jair Bolsonaro. Olha, não é segredo para ninguém que a relação entre a Michele e os seus enteados não é necessariamente boa. O Carlos Bolsonaro, especificamente, já chegou a dar algumas indiretas, fazer algumas indiretas em relação à primeira-dama. Mas ela tem muita influência e ela é muito respeitada no Partido Liberal, tanto é que ela é presidente do PL Mulher e deve ser candidata ao Senado. Recentemente, o Flávio Bolsonaro foi ungido pelo pai como porta-voz. Portanto, ele tem a prerrogativa de fazer as conversas políticas em nome da família e com a devida autorização e reconhecimento dos outros irmãos. Ele que está articulando os palanques locais, por exemplo. E aí aconteceu esse evento em Fortaleza, que foi de um constrangimento enorme. A Michele Bolsonaro foi ao ato de lançamento da pré-candidatura a governador de Eduardo Girão, senador do Partido Novo. Um evento com várias lideranças locais, inclusive apoiadores do Ciro Gomes, porque o PL fechou um acordo com o Ciro Gomes no Ceará. Mas era um ato político da direita, uma candidatura que não é a de Ciro, mas era um ato ecumênico. Estava inclusive lá o André Fernandes. André Fernandes, deputado do PL, se cacifou muito porque teve um desempenho muito bom na disputa pela Prefeitura de Fortaleza, foi para o segundo turno com discurso combativo contra o PT. E foi o André Fernandes que costurou esse acordo com Ciro Gomes. Ciro Gomes, que tem uma origem na esquerda, foi do PSDB, estava no PDT, voltou para o PSDB, depois de uma articulação com o ex-senador Tasso Gereissati, numa união para derrotar o PT, que é muito forte no Estado. O PT comanda a prefeitura, comanda o governo estadual, o presidente Lula tem votações muito expressivas no Estado, portanto, essa aliança foi consolidada pelo André Fernandes com a bênção de Jair Bolsonaro. A gente sabe que o Bolsonaro é uma liderança muitas vezes errática, toma uma decisão, volta atrás, mas o fato é que o Bolsonaro deu sinal verde para essa articulação no Ceará, porque eles não viam outra forma de vencer o PT. E quando chega nesse evento, a Michele Bolsonaro então faz um discurso muito duro, ali no mesmo palanque onde estava o André Fernandes, que o André Fernandes estava atrás, sentado atrás da Michele, e ela critica então o acordo. Ela diz, olha, não dá para fazer aliança com um homem que fala contra o maior líder da direita. Ou seja, desqualificou o acordo e deixou o André Fernandes numa saia justa. Terminando o evento, o André Fernandes teve que conceder uma entrevista coletiva ainda mais constrangedora, na qual disse, olha, esse foi um acordo que foi costurado e teve a bênção de Jair Bolsonaro. Pois bem, depois desse episódio no final de semana, os 3 irmãos se uniram contra a madrasta, contra Michele Bolsonaro, e publicizaram essa insatisfação nas redes sociais, em publicações no X e no Instagram. Primeiro o Flávio, depois o Eduardo e na sequência o Carlos Bolsonaro, todos criticando a Michele por ter desautorizado uma decisão de Jair Bolsonaro. E para concluir, ela vai se encontrar agora, tem uma visita autorizada pelo Alexandre de Moraes e certamente esse vai ser um dos temas. Ficaremos de olho ali e lembrando, né, que esta aproximação de Ciro Gomes com este campo mais à direita lá do Ceará em Fortaleza já vem de algum tempo. Obrigado mais uma vez, Pedro Venceslau.